Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos meditar aqui na palavra de Deus que se encontra em Mateus no capítulo 7, o versículo 24 ao 28, que está escrito assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o ensino de Jesus. Aqui nós vemos aqui Jesus ele fazendo a comparação, até inclusive o título desse texto é O Prudente e o Insensato. Ele fazendo uma comparação entre duas pessoas, uma que lê, ouve a palavra e coloca em prática, o outro que lê e ouve também, mas não coloca em prática. Ele fala que aquele que leu, aquele que escutou, ele construiu a sua casa sobre a rocha. E trazendo para nossos dias de hoje, quando nós vamos construir uma casa, temos que seguir as orientações do engenheiro. Se é um sobrado, sapatas na medida correta, viga baldrame na medida correta, brocas na medida correta, as ferragens, a espessura dos ferros também. Seguir a orientação do engenheiro. Casa térreo da mesma forma, brocas nas medidas corretas, vigas baldrames na medida correta e as ferragens também na espessura correta. Aqui ele fala, aquele que ouve e pratica a palavra, ele é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, mas a casa que estava construída sobre a rocha não caiu. Se você constrói sobre as orientações do engenheiro, você não vai ter problema no futuro com rachaduras, trincas e até mesmo a casa cair. E aqui nós vemos que Jesus ele é bem enfático em dizer: se você não colocar em prática as minhas palavras na sua vida, se você não as praticarem, você no momento de dificuldade, na hora da dificuldade que vai vir sobre a sua vida, você vai ser como um homem prudente, porque o processo foi o mesmo para os dois. Os dois passaram pelo mesmo processo, os dois. Veio a chuva, transbordou os rios, o vento soprou, tanto para um como para o outro. A diferença é que estava edificada na rocha e o outro construiu na superfície, construiu na areia. O que Jesus quer dizer? Que nós devemos ouvir a sua palavra, colocar em prática, se esforçar para procurar, se esforçar e tentar obedecer a palavra dele, para que na hora que vem a dificuldade, vem um momento difícil, nós temos estrutura para suportar. É a mesma coisa de uma árvore que ela tem as suas raízes na superfície. Vem um vento forte, a probabilidade dela cair é grande. Agora, se é uma árvore que ela tem as suas raízes profundas, que desce numa profundidade grande, o vento vai bater contra ela, pode até quebrar alguns galhos, mas ela não vai cair.
Então Jesus ele está nos ensinando isso. Gente, vamos colocar a palavra em prática. Vamos estruturar a nossa vida na palavra. Entendendo? Porque, infelizmente, nos dias em que nós vivemos, nós vemos pessoas que elas até ouvem, que elas até leem, só que quando vem uma dificuldade na sua vida, desanima, abandona o barco, deixa tudo, não quer continuar. Por quê? Porque a sua vida não está estruturada, espiritual, não está estruturada na rocha, que é Jesus Cristo. Porque ele disse assim que neste mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivéssemos bom ânimo, nós iríamos vencer, porque ele venceu. E eu sei que quando eu e você estamos com as nossas vidas estruturadas na palavra, nós vamos suportar. Nós vamos atravessar o deserto. E lá do outro lado nós vamos ver o resultado do nosso esforço. Então edifique a sua vida na palavra. Coloque em prática. Não seja somente um ouvinte ou um leitor que só lê por ler, mas coloque em prática. Coloque em prática, porque no momento da dificuldade você vai ver a diferença. Muitas pessoas colocam a sua fé em pessoas, em homens. Sim, tem pessoas que são usadas por Deus, sim. Só que não podemos esquecer que nós temos que estar com os olhos fitados, com os olhos na direção de Jesus. Ele disse assim, o escritor aos Hebreus escreveu: olhando para ele, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para ele, para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembra daquela passagem bíblica que Pedro, quando eles estão dentro do barco e a tempestade se levanta naquele momento que eles estão ali dentro do barco, eles estão ali passando ali aquele momento difícil dentro daquele barco ali, e Jesus vem andando sobre as águas, e ali, quando eles olham e vê uma pessoa andando ali sobre as águas, eles se assustam e pensam que é um fantasma. Eles pensam que é um fantasma e ficam assustados. E aí Jesus fala com ele: não sou eu. E aí Pedro fala assim: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá ter contigo. Está em Mateus capítulo 14, Mateus 14, do 22 em diante. Se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo. E aí, quando Pedro ele sai do barco e começa a andar sobre as águas, ele vai bem em direção a Jesus. Só que de repente Pedro ele percebe, ele sente que ele entendeu, que ele viu que ele estava andando sobre as águas, e a Bíblia fala que ele sentiu o vento, e aí ele tirou o foco, o foco dele estava em Jesus. Jesus vem e ele foi andando, mas quando ele sentiu que o vento estava soprando, e que ele entendeu que ele estava andando sobre as águas, ele tirou o olhar de Jesus e começou a afundar. Aí Jesus me socorre que eu estou perecendo. Jesus pega ele pela mão e fala: não, você não vai afundar não. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que estar com a nossa vida edificada na palavra, na rocha, e olhando para Jesus, com os olhos fitos em Jesus.
Vai vir o vento, vai vir a chuva, vai transbordar os rios, vai soprar do jeito que quiser soprar. Mas se está com a vida edificada em Jesus, você vai vencer. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Amém?